Senhor, está na hora de agir. Você conhece o seu coração? Não somos covardes, mas somos amáveis e moderados. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras, colocando o cronograma em dia. O tema central de todo o estudo de hoje é o coração, o entendimento. Vamos começar pelos Salmos 119. A letra de hoje do alfabeto é Ain e o tema central é andar em retidão conforme a palavra de Deus. O salmista começa dizendo ao Senhor que ele tem andado em retidão conforme a palavra de Deus e por isso pede: não me entregue aos meus opressores. Senhor, dai-me entendimento para que eu entenda os teus testemunhos, os teus preceitos. O salmista então faz um pedido ousado ao Senhor. Ele diz: Senhor, está na hora de agir, pois eles descumpriram a tua lei. Deus sempre conduz o homem. Aquele que anda em retidão, que anda na presença do Senhor, é conduzido pelo Senhor. E o Senhor coloca no coração do homem o desejo que está no coração dele. Portanto, o desejo do coração do salmista era o desejo de Deus, de agir. Quando o Espírito Santo te incomoda a orar por algo, a pedir, por exemplo, que Deus revele pecados, você, líder, está aí na sua igreja conduzindo um rebanho e de repente vê que as coisas não andam, que há alguma dificuldade ali, você deve sim fazer esse tipo de oração, pedir: Senhor, mostra, está na hora de alguma coisa acontecer aqui, porque essa obra não está andando, o que está havendo no meio da igreja? E o Senhor vai trazer à tona, a luz será acesa, pecados serão revelados, e esta é a vontade de Deus. Portanto, se há um incômodo no seu coração para orar de forma ousada, faça esta oração. Livro do profeta Jeremias. O texto de hoje de Jeremias fala muito sobre o coração. A pergunta que não quer calar: você conhece o seu coração? A maioria de nós sequer ousa mexer no coração, olhar para as coisas do coração, porque tem medo de doer, de ferir, de encontrar feridas. Outros sabem que estão em pecado e se engana, achando que se eu não olhar para isso, Deus também não está vendo. Muito pelo contrário, Deus sonda o coração e, na verdade, nós sabemos disso. Mas vamos ao texto, o que Jeremias está dizendo. Começa o texto com Jeremias falando que o Senhor veio a ele. A palavra do Senhor veio a mim dizendo. Então Jeremias traz ali o contexto, o relato sobre os casamentos que Deus ordenou a não tomarem mulheres estrangeiras para si. Esse contexto é falando sobre o exílio a qual o povo seria levado e também dentro da mesma narrativa já vem a fala do Senhor falando sobre a restauração de Israel. Às vezes fica complicado entender os textos proféticos, dos livros proféticos, porque há uma mistura. Uma hora Deus está falando, outra hora é o profeta que está falando, uma hora Deus fala sobre a execução da sua justiça, no mesmo texto ele já vem falando sobre o livramento. Por isso é preciso ler e reler para você não se perder, mas estamos aqui para te ajudar a entender. Então, no começo, Jeremias fala sobre este pecado que o povo cometeu. O Senhor avisando a Jeremias que era para falar para o seu povo não tomar para si mulheres estrangeiras, e Deus, nessa narrativa, vai dizendo que ele tiraria a paz dele do meio do povo. Eu tirarei a minha paz, a minha misericórdia e a minha bondade deste povo. O Senhor falou muitas vezes, já era uma lei, o povo sabia que não devia tomar para si mulheres estrangeiras. Então, Jeremias diz para o povo que aquele que tomasse mulheres estrangeiras, que os filhos desses casamentos seriam uma total desgraça, todos morreriam de formas trágicas e que os seus cadáveres ficariam expostos para serem comidos pelos bichos, e isso de fato aconteceu. Um texto interessante para ser observado na narrativa de hoje é que Deus fala para aquele povo
que vai chegar um momento, falando através de Jeremias, que vai chegar um momento, quando tudo estiver acontecendo, que eles vão se questionar: o que fizemos de tão terrível para que esse castigo venha desta forma sobre nós? Então, Deus diz que a resposta será: vossos pais pecaram contra mim e vocês continuaram a cometer os mesmos pecados. E o que é tão importante observar aqui? Há um entendimento, até os dias de hoje, que a maldição dos pais são visitadas nos filhos. Porém, é preciso entender que essa maldição continua nos filhos se os filhos continuarem a repetir os mesmos erros. Deus é justo. Não tem por que Deus condenar alguém que anda em retidão, que é fiel ao Senhor, porque os seus pais pecaram. Se o filho anda em retidão, vive conforme a palavra do Senhor, ele vai colher aquilo que ele está plantando. Ele vai colher o que ele plantou e não o que os pais plantaram. Porém, esses filhos aqui no texto de Jeremias continuaram a mesma plantação, por isso tiveram a mesma colheita. Inclusive, Deus diz: vocês fizeram pior do que os vossos pais e não deram ouvidos a tudo o que eu disse. Ou seja, eles não só repetiram o que os pais fizeram, mas fizeram ainda pior. Então, no meio dessa narrativa, chega a fala do livramento, que se mistura. Depois que Deus dá essa sentença, ele já traz também o aviso do livramento. Ele diz: vai chegar o dia em que vocês estarão debaixo dessas consequências e não mais dirão: onde está o Senhor? Mas dirão: eis aí o Senhor que está trazendo este livramento, Deus de Israel. Deus já está trazendo, na mesma fala em que ele fala do juízo, já está avisando que virá o livramento. Outro entendimento dentro do texto de hoje é acerca do não confiar no homem. Jeremias diz nesse texto que é maldito o homem que confia no outro. Mas se você olhar bem, ler com bastante cuidado, não está falando sobre a confiança de não vou confiar em ninguém, não vou abrir meu coração para ninguém. Claro que a gente precisa escolher as pessoas certas com quem vamos abrir o nosso coração. Mas esta confiança aqui é sobre não colocar a fé em que o homem vai resolver a situação, em que o homem vai trazer o livramento. É sobre aquele tempo de guerras, de que as armas dos homens, a força do braço dos homens trariam a resposta. Então Deus está dizendo que é maldito aquele que confia no homem e não em Deus, que não entende que é Deus que faz, que é Deus que opera, que é Ele que traz os livramentos. É essa a confiança a que Deus se refere neste texto. Tanto assim que Deus faz uma comparação. Sabemos que o Senhor usa muita analogia, parábolas, comparações. Então, dentro desse texto, ele diz que é maldito o homem que confia no outro homem e afasta o seu coração do Senhor. E, ao contrário disso, é bem-aventurado, é muito mais do que feliz o homem que confia no Senhor. E ele diz que aquele que confia no homem e afasta o coração do Senhor é como uma árvore no deserto, na sequidão, que não dá fruto algum. Mas aquele que confia no Senhor, que tem o seu coração no Senhor, é comparado ao oposto disso, a uma árvore que tem a sua raiz junto a ribeiro de águas, como está no Salmo 1, e sempre dará o seu fruto na estação própria, sempre terá suas folhas verdes. Mesmo em meio à sequidão, esta árvore resistirá, porque ela está plantada junto a ribeiros de água, ou seja, no Senhor. E então chegamos ao famoso e conhecido texto sobre o coração. E veja o que diz o texto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? A resposta para esta pergunta, quem poderá entender o coração do homem, está no versículo seguinte. Eu, o Senhor, examino o coração do homem. Eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração do homem para dar a cada um
segundo as suas ações, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. É sobre plantar e colher. Justiça de Deus. E a conclusão do texto de hoje é aquela cena linda descrita por Jeremias, de mais uma vez uma analogia. O Senhor leva Jeremias à casa do oleiro, onde é feito o vaso, onde é feito o trabalho do oleiro que produz vasos, todo tipo de vaso. O Senhor leva Jeremias até a casa do oleiro e manda ele observar. Então Jeremias observa e vê que um vaso cai da mão do oleiro na hora que está sendo preparado, ele se desfaz, o oleiro pega e refaz o vaso. E então Deus usa esta imagem, esta figura, para dizer a Jeremias: assim faço eu. Acaso, se eu tiver decretado uma lei, dito que vou fazer, executar tal forma em uma cidade, em uma nação, e esta nação porventura venha a se arrepender, eu não mudarei o meu plano, eu não vou voltar atrás, voltarei, assim como o oleiro, que o vaso deveria ter uma forma, caiu, rachou, ele pegou e fez uma nova forma e consertou e corrigiu. O que Deus está dizendo é: eu tenho o projeto, vou executar, vou dizer, vai acontecer isso, mas se esta nação se arrepender, então eu refaço o vaso, eu refaço a nação. E o contrário também é verdade. Se esta nação não se arrepender, então eu destruo. Eu vou executar o que de fato disse que faria. Não apenas isso, mas ele diz que se a nação não se arrepender, então Deus se arrependerá do bem que ele disse que faria a esta nação. Chegamos à segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E essa carta é uma das últimas, se não a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. É chegado o momento da despedida de Paulo. Paulo está caminhando para seu recolhimento, para morar nos braços do Senhor eternamente. Paulo escreveu essa carta quando estava ainda na prisão em Roma, aguardando a sua execução. E mesmo diante desta dor, aguardando algo terrível, a preocupação dele era em ajudar Timóteo. O que nos espera nesta segunda carta de Paulo a Timóteo? Veja este resumo. A carta, como sempre, começa com uma saudação, que é o costume de Paulo. Depois ele vai falar sobre encorajamento a ser fiel, a apostasia nos últimos dias, a responsabilidade de pregar a palavra, a aproximação da sua morte, a morte de Paulo, e, como sempre, a sua saudação final. Nesses 2 primeiros capítulos, Paulo incentiva Timóteo a permanecer firmado na sua fé, e ele fala inclusive da avó de Timóteo, da mãe de Timóteo, e diz que elas eram mulheres de fé, e ele acredita que esta fé também está no coração de Timóteo. Paulo diz: por esta razão, eu acredito que há muita fé em seu coração, e por esta razão eu te peço que você não descuide do dom de Deus que foi dado a você, que você sempre recorde de que foi imposta as mãos sobre você. Paulo impôs as mãos sobre Timóteo, orou por ele, e ele recebeu esse dom, esse chamado do Senhor. Paulo pede que Timóteo não se esqueça disso e se empenhe nesse trabalho, nesse dom que Deus deu a ele. Paulo então diz a Timóteo que nós não recebemos, ele diz, não nos foi dado o espírito de covardia, mas nós temos o espírito de amor e de moderação. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E isso quer dizer muita coisa. Alguns se inflamam e dizem: Deus não nos deu espírito de covardia. Mas esquece que o texto também diz: Ele nos deu amor e moderação. Portanto, não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Paulo está orientando, aconselhando Timóteo a não se envergonhar do Evangelho de Cristo
E então ele cita alguns que tiveram vergonha pelo fato de Paulo ter sido encarcerado e por isso o deixaram. Então, Paulo diz que Timóteo não sinta vergonha do Evangelho de Cristo e agradece àqueles que não se envergonharam por Paulo estar aprisionado. Paulo então diz que ele crê em Deus, sabe em quem ele tem crido, ele já começa ali uma preparação para sua despedida e reforça que sabe em quem tem crido e sabe para onde ele vai. Ele está já. Paulo então cita o nome de um irmão querido que sempre esteve com ele, que sempre o ajudou. E essa era uma característica de Paulo, de dar honra a quem tem honra, de reconhecer aqueles que se esmeraram, que o apoiaram, que apoiaram o ministério de Paulo, o reino de Deus, que continuou o trabalho a propagar o evangelho, e orienta Timóteo a fazer isso, a continuar pregando o evangelho, a instruir outras pessoas, ou seja, Paulo está falando sobre fazer novos discípulos, que é a ordem que Jesus Cristo nos deixou. Faz um convite usando analogias. Ele diz: luta comigo o bom combate, permanece nessa luta. Então ele fala sobre o soldado, que quando sai para a guerra, ele foca na guerra, ele foca no chamado dele, no propósito que ele está ali. Ele não se perde com outras coisas da vida. Também fala sobre o agricultor que faz a sua plantação e aguarda e cuida para colher aquilo que plantou. E Paulo então está dizendo para Timóteo: foca no alvo, foca naquilo para o qual você foi chamado, permanece firmado no propósito, guarda a sua carreira, combate o bom combate. É um chamado de Paulo para Timóteo seguir exatamente os passos que Paulo tem seguido e ensinou a Timóteo, e orientando a fazer o mesmo, passar adiante aquilo que ele recebeu do Senhor por intermédio de Paulo.